Salmo capítulo 13, ainda de pé. Salmo do mestre do canto, o mestre Davi. Esse salmo, veremos, ele nos leva no movimento do lamento ao louvor, como o título da mensagem nos indica. Salmo 13. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até aqui a palavra do Senhor, meus irmãos. Podem sentar. Meus queridos irmãos, em um mundo caído, fraturado pela queda do pecado, o sofrimento extremo, a dor, são velhos conhecidos nossos. A perda de um filho, a traição de um amigo próximo, a ameaça de inimigos e malfeitores, ou mesmo a sensação de não poder confiar em ninguém ao nosso redor. Mesmo nessas horas, os crentes ainda podem se alegrar, sabendo, tendo a certeza de que Deus está com eles, ou melhor ainda, está neles, por meio do Espírito. Mas se há algo que o Salmo 13 nos ensina, é que muitas vezes o que um crente sabe sobre Deus é bem diferente de como ele se sente a respeito de Deus em alguns momentos da sua vida. Há momentos de grande angústia para o nosso corpo, para a nossa alma, momentos em que nos sentimos sozinhos, abandonados, quebrados, desesperados ou mesmo doentes fisicamente. Nossos únicos companheiros parecem ser a dor e as lágrimas. Foi exatamente assim que Davi se sentiu quando o Espírito Santo lhe concedeu o Salmo de número 13. A gente não pode viver sob a ilusão de que somos perfeitamente constantes, de que uma vez que fomos convertidos, a vida vai ser simplesmente uma reta, uma simples ascendente, mas parece mais uma montanha russa, na verdade, meus irmãos. É assim a nossa jornada aqui, sim, termina em glória, mas é mutável, como nós somos. O único imutável é Deus. Note que a própria estrutura e a progressão dos salmos vizinhos ao Salmo 13, a gente vê isso. Após aquela impetuosa confissão de fé de Davi no Salmo 11, ele vai se sentir aí solitário no Salmo 12, achando que todos os piedosos da face da terra sumiram, desapareceram. E como se isso não bastasse, aquela dor do Salmo 12 dá lugar a essa loucura, essa avassaladora depressão quase que ele sente aqui no Salmo 13, onde ele enfrenta uma dor ainda mais profunda. Ele sente que o próprio Senhor o abandonou e aquela dor que resultava desse sentimento lhe era insuportável. Vejam, queridos, a tristeza é uma realidade que certamente vai bater a porta do teu coração, se é que já não bateu. E a tristeza, especialmente aquela que nos gera medo e angústia, ela tem a tendência de nos paralisar, seja nos paralisar fisicamente, ou até mesmo espiritualmente, ou mesmo ambos. Mas mesmo nesses momentos, quando a gente é atacado e enfraquecido, a fé salvadora, ela alcança a vitória. E o Salmo 13 nos mostra um dos meios que o Senhor nos deu para vencer essas situações desesperadoras da vida. E esse meio é o lamento. Pouco se fala a respeito do lamento, especialmente o lamento como meio de restauração. Mas, de fato, eu encontro aqui no livro dos Salmos, nós temos diferentes tipos de salmos. Os salmos de lamento
são aqueles que são mais frequentes. Talvez você nunca tenha percebido isso, ou se você percebeu, talvez não soubesse o que fazer com eles. Ou mesmo, quem sabe, mesmo tendo percebido e sabendo o que fazer com esses salmos, talvez você simplesmente precise ser lembrado esta tarde a seu respeito. Porque, infelizmente, amados, muitos cristãos, especialmente no meio reformado, desenvolveram uma espécie de estoicismo, é aquela filosofia que rejeita as emoções. Sobretudo aquelas que brotam da tristeza, como se fosse praticamente o simples fato de nos entristecer fosse um pecado. Sim, nós devemos evitar um extremo chamado emocionalismo, onde as emoções não estão ancoradas na verdade, as emoções, na verdade, se tornam o guia para a gente descobrir o que é a verdade. Isso sim deve ser evitado. Mas o ponto é que a gente não precisa fingir que tudo está sempre bem, como alguém. Talvez você já tenha ouvido falar nesse alguém. Alguém um dia falou: no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, certeza. Portanto, negar a presença e até mesmo o papel que as aflições têm ao produzirem determinados sentimentos em nossos corações. E a expressão desses sentimentos por meio do lamento em nossa recuperação e crescimento é prejudicial para a gente. O lamento é diferente da murmuração, porque o lamento ele se dirige a Deus, a murmuração se dirige aos homens. O lamento não reclama de Deus e de sua providência a outros homens, mas ele leva as nossas perguntas e angústias ao trono da graça. O lamento piedoso volta-se para Deus. E assim o Senhor nos deu textos como o Salmo 13 para nos ensinar que o lamento não contradiz ou mesmo nega a presença da nossa fé, mas o lamento é condizente, é natural, é quase que um instinto da nossa fé quando a dor vem. Porque quando a gente está nos vales da vida, afundados nos poços da tristeza, é pela dádiva da fé que a gente pode olhar para cima. E para citar aqui um querido livro meu chamado O Vale da Visão, eu acho que foi traduzido para o português já, mas aqui é a minha tentativa de traduzir a linguagem poética desse livro, que é uma coletânea de oração de homens piedosos. Senhor, durante o dia as estrelas podem ser vistas dos poços mais profundos. E quanto mais fundo o poço ou o vale, mais brilhantemente brilham tuas estrelas. Senhor, permita-me encontrar tua luz na minha escuridão, tua vida na minha morte, tua alegria na minha tristeza, tua graça no meu pecado, a tua riqueza na minha pobreza, a tua glória no meu vale. Assim, meus irmãos, o Salmo 13, ele nos ensina que o lamento e a oração da fé nos conduzem ao louvor jubiloso. O lamento e a oração da fé nos conduzem ao louvor jubiloso. E essas são as três coisas que a gente vai ver hoje: o lamento da fé, a oração da fé e o louvor jubiloso. Vamos começar com o lamento da fé, aqui nos versos 1 e 2. Perceba aqui nesses dois versos a contínua repetição dos questionamentos de Davi. Até quando? 4 vezes ele diz isso, nos 2 primeiros versículos. E o que é que isso está mostrando para nós? A própria forma do texto mostra para a gente que a angústia de Davi está numa crescente. Ele começa com uma inquietação da alma que aos poucos se transforma num verdadeiro tumulto. O que levou Davi a se sentir assim? A gente não sabe as circunstâncias específicas que conduziram Davi a tal desespero. Mas na perfeita sabedoria de Deus, essa ignorância pode ser, na verdade, uma bênção. Por que eu estou falando isso? Porque talvez, se a gente conhecesse os detalhes específicos que levaram Davi a esse ponto, ficar pensando sobre esses detalhes poderia nos distrair do ponto que o texto está fazendo aqui. E qual é o ponto? Esse texto aqui nos foi dado para retratar a experiência de um crente em profunda agonia. E por isso ele vai direto ao ponto, veja, ao cerne de toda angústia, desânimo e desespero debaixo do sol. E qual é o centro, o núcleo, o que é que está lá em toda angústia e todo desânimo? É uma sensação de abandono. Repare como Davi questiona se o Senhor o esquecerá para sempre. Como se Deus estivesse aqui escondendo o seu rosto dele, essa imagem que está presente aqui no texto. E essas duas imagens descrevem a ação ou
de acordo com a ótica de Davi, a falta de ação divina em relação a ele. Era assim que Davi estava se sentindo naquele momento. Veja, embora Davi soubesse, e você também deve saber, que Deus nunca se esquece, ele sabe disso. Ele mesmo vai escrever o Salmo 27:10, onde ele diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então ele sabe, mas nesse momento do Salmo 13, ele sentia que Deus o havia esquecido. Mas veja, essa outra imagem que tem aqui, essa imagem de Deus esconder o seu rosto, é ainda mais profunda do que esquecimento. Essa imagem não apenas sugere a retirada de um favor, mas toca em algo ainda mais fundamental: a própria existência de Davi, a própria vida dele. Isso porque sem a luz do rosto de Deus, o que nos resta é a escuridão da morte. Isso fica claro em textos, por exemplo, como a bênção sacerdotal que Deus ordenou aos seus sacerdotes colocarem sobre o povo, em Números 6, por exemplo, versos 24 a 26. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis aos filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Veja, Deus é a fonte de vida, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Veja, que isso estava na mente de Davi, que ele necessitava de Deus até mesmo para existir, para viver, para respirar, vai ficar mais claro à medida em que o nosso texto avança. Mas por hora eu quero que você note esse desespero de Davi, que o levou a temer pela própria vida. Ele sabia que se Deus não voltasse o seu rosto para ele, o seu fim seria a morte. E a gente vai para o verso 2, onde a gente vê a expressão relutando dentro da minha alma. Essa expressão significa uma tentativa persistente de encontrar em si mesmo, no seu próprio coração, uma saída daquela depressão, usando os seus próprios recursos, seus próprios métodos. Mas veja, nós lemos aqui nesse texto que ao buscar respostas no próprio coração, o resultado é qual? Veja aqui: ter tristeza no meu coração a cada dia, literalmente, o dia todo. Mas observe aqui como é que Davi prossegue: até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Repare que o sofrimento de Davi tem uma dimensão existencial, uma dimensão social e uma dimensão teológica. Veja, eu estou dizendo isso não é para você, próxima vez que você vê um irmão chorando, você vai dizer: meu irmão, você sabia que o seu irmão tem uma dimensão existencial, social e teológica? Está se sentindo melhor agora, irmão? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou simplesmente mostrando a você que toda a realidade existencial, você mesmo, social, os seus inimigos e amigos, ela tem uma visão teológica, está debaixo do controle de Deus. Toda a existência, você, os outros, as circunstâncias, está tudo debaixo do domínio de Deus. Diante disso, meus irmãos, quando as situações acontecem que nos levam para esse ponto, nada é mais coerente do que o lamento, do que nos voltarmos para Deus com esses questionamentos, com essas angústias, com essas dores. E a gente tem aqui uma percepção valiosa sobre a perspectiva que a gente tem que ter sobre os nossos problemas. Está tudo debaixo do domínio de Deus. A gente nunca deve esquecer disso. E tendo aprendido essa lição, a gente volta aqui às repetições de Davi. Veja a angústia da sua alma: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando, Deus? Veja o desespero chegando na alma daquele homem. Como o tempo passa devagar quando a gente está abatido. Não é verdade? Charles Spurgeon falou aqui num sermão dele, acho que foi nesse salmo: uma semana entre muros de prisão parece mais longa que um mês em liberdade. Outro teólogo falou: não são as provações mais agudas, mas as mais longas que nos colocam em maior risco de falhar. A gente consegue suportar muitas vezes uma dor intensa por um breve momento, mas quando os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, muitas vezes os anos se arrastam, e você está se segurando pelas unhas já, e ainda assim você não consegue ver o fim das suas agonias, você clama: até quando, Senhor? Até quando? Eu me pergunto se você se sente à vontade para fazer esse tipo de pergunta a Deus, para se colocar dessa forma diante de Deus.
Porque se você não se sente, você deveria. Então deixa eu te encorajar hoje. Ao invés de se afastar de Deus, volte-se para Ele na tua tristeza. Até quando terei de lutar contra esse câncer? Porque meu casamento está desmoronando? Até quando? Porque eu não encontro um cônjuge adequado? Até quando? Porque eu não posso ter filhos? Porque meu filho é tão rebelde? Até quando? Até quando? Qualquer que seja o seu questionamento, até quando, Senhor? E veja, ao fazer essas perguntas, a nossa fé tem os seus instintos espirituais, se é que você me entende, que mesmo na escuridão da sua aflição, vai buscar o Senhor, porque embora pareça que Deus está longe, a fé sabe que Ele está por perto, o que nos leva ao nosso segundo ponto. Não só o lamento da fé, mas esse lamento ele se transforma na oração da fé. Versos 3 e 4. Nesses versículos a gente encontra 3 imperativos, 3 petições enfáticas, seguidos por 3 argumentos. Quais são os imperativos? Atenta para mim, responde-me e ilumina os meus olhos. Veja, isso não é uma falta de reverência ou de submissão. Davi está simplesmente pedindo algo a Deus com urgência. Se você está achando que você vai morrer, meu irmão, em algum momento, de uma hora para outra, você pode morrer, você não vai chegar para a pessoa que pode salvar a sua vida e dizer assim, será que você poderia, por gentileza, me passar aquele instrumento? Você não vai, meu irmão. Aqui é um pedido de alguém que sabe, que depende de Deus, é ênfase, não é falta de referência. Atenta para mim, literalmente, fixe o olhar em mim. E aquilo está conectado com aquela preocupação que Davi tinha de que Deus tinha virado o rosto dele, no versículo 1, se você lembra. O que Davi está clamando aqui é, Senhor, olha para mim, me ouve, me responde. Veja, Davi está aqui como uma criança, aquela fé que Jesus vai dizer que é necessária. Ele ansiava por sentir a proximidade do seu pai. Como é preciosa essa certeza. Veja, ele desejava aquela convicção que ele tem quando ele escreve o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Veja, tudo o que uma criança deseja é o rosto do pai voltado para ela. Todos os brinquedos do mundo perdem o valor diante do presente, da presença. E assim é conosco também, filhos de Deus. Ilumina os meus olhos, ou morrerei. Que imagem é essa? Davi está tomando emprestado aqui a linguagem lá de 1 Samuel 14, 29, onde Saul, de maneira tola, havia proibido todo mundo de comer por ocasião daquele evento. E aí Jonatas, o filho de Saul e grande amigo de Davi, não sabia comer o mel, e à medida em que ele come, as suas forças são renovadas. E aquela expressão lá, que a gente lê assim, veja como os meus olhos se iluminaram, porque provei um pouco desse mel. 1 Samuel 14, 29, a mesma expressão, ilumina os meus olhos, é uma forma de dizer, renova as minhas forças. Davi aqui se sente fraco e prestes a desvanecer. Por isso ele suplica ao Senhor, Senhor, renova as minhas forças. Meu querido, minha querida, em tua angústia, tu ainda está se limitando a buscar conselho na tua própria alma, no teu próprio coração, remoer pensamentos desesperados em tua mente. Permita, assim, que a santa palavra de Deus ensine a tua fé a suspirar que seja, mas em oração. Pai celestial, ilumina os meus olhos, fortalece-me para que eu não morra. Notem, meus irmãos, que o lamento piedoso, mais uma vez, ele é direcionado para Deus. Por isso ele se manifesta, ele resulta em oração. Deus é a tua única esperança. Para onde mais podes ir se só Ele tem as palavras de vida? Lembre-se, portanto, das promessas que o Senhor te deu sobre a oração, que Ele ouve e responde. Afinal, o lamento é inútil se não culminar em oração. Um crente assim, que acha que a oração não é um meio de graça eficaz, será que Deus está me ouvindo mesmo? Ele não vai clamar ao Senhor com tal urgência. Sabe quando você está tentando falar com alguém no telefone e o sinal fica fraco, você perde a paciência, você não quer falar, você fala e só que você escuta e aí você fala 3, 4 vezes a mesma coisa e a pessoa não ouve, você fala, caramba, não quero mais falar, você fica com vontade de desligar. Porque você não sabe se a pessoa está te ouvindo, mas você sabe que Deus ele vai te ouvir. Meus irmãos, isso deve te dar encorajamento na oração. Então veja que quando Davi passa das perguntas da dor aos pedidos enfáticos aqui, a mudança não é apenas gramatical, no jeito que os verbos estão no texto, mas essa mudança gramatical demonstra uma mudança espiritual no coração de Davi. Que o Senhor nos conceda essa urgência no clamar, porque essa urgência no clamar só procede de uma convicção de que Deus é a nossa única esperança.
Novamente, imagine que você foi para 50 médicos diferentes tentando descobrir o que é que está acontecendo com a sua saúde e ninguém lhe fala nada. Você chega no último médico, o único que pode te dar uma alternativa, te dar um exame, e ele diz: olha, eu acho que é uma virose, mais uma vez. E você diz: doutor, por favor, me peça um exame, investigue o que está acontecendo aqui. É exatamente essa urgência que Davi tem e que a gente precisa ter, porque Deus é aquele que pode responder a nossa oração e que pode nos ajudar. Então veja a sua petição tripla, os seus 3 pedidos. Davi acrescenta 3 argumentos. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está seguindo os passos do seu antepassado Jacó. Ele está lutando com Deus em oração. Lá em Gênesis 32 você vai ver isso. Quanto você sabe sobre isso? Lutar, persistir com Deus em oração. Irmãos e irmãs, não se conformem com o silêncio quando Deus te convida a lutar, a persistir em oração. Há momentos em que o céu parece fechado, em que as promessas parecem distantes e a alma arde sob o peso da espera. Mas esse não é um momento de abandonar a oração, é um momento de lutar em oração. Lembre-se de Jacó em Peniel, mais uma vez, ele se agarrou ao Senhor durante a noite, ele exclamou assim: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E Deus honrou essa persistência santa. E nós também devemos fazer o mesmo. Veja, a oração não é simplesmente uma conversa casual com uma divindade distante, é a alma do crente se agarrando a Deus com uma reverente ousadia. É Ana, lembrem, chorando amargamente no templo por um filho. É Davi clamando: até quando, Senhor, aqui no nosso texto. É a viúva do juiz injusto que Jesus relatou, recusando-se a desistir. Então insista, traga as suas lágrimas, traga os teus medos, o teu cansaço. Se o teu coração está frio, confesse que o teu coração está frio para Ele. Ele sabe. Se a tua fé está fraca, admita, mas agarre-se a Deus, lute com Ele em oração, e que essa luta seja entendida por meio de uma perseverança, que ao mesmo tempo cultiva o Espírito do nosso Salvador, que ainda que lutou em oração com o seu Pai, disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas ainda assim ele lutou. A gente não pode mudar a mente de Deus, nem os seus planos. Mas ainda assim, Deus nos convida a nos rendermos a Ele em oração, a fim de que só então Ele possa nos conceder a paz que vem como fruto do Espírito. E muitas vezes Deus o faz para que quando aquela paz vier, fique abundantemente claro de que essa paz é fruto do Espírito, que ela veio por meio do Filho de Deus, em nome de quem oramos. E isso, por sua vez, fortalece os passos trôpegos da nossa fé, ao peregrinarmos nesse deserto rumo a Jerusalém celestial. Agora, observe a maneira como Davi apresenta a sua causa diante do Senhor. Ele traz argumentos, veja. Primeiro, para que meu inimigo não prevaleça contra mim, e também para que não se alegre no meu túmulo. Veja como ele argumenta e dá mais uma razão a Deus para responder a sua oração. Por amor do teu nome, salva-me. Veja, meus irmãos, não é que Deus ele precise ser informado, ou mesmo que a gente possa, mais uma vez eu digo isso, mudar os desígnios de Deus que foram decretados na eternidade, mas é que a oração, ela é também um exercício de reflexão para nós. A oração, ela não é simplesmente uma mera repetição de mantras. Davi luta com o Senhor em oração e veja, ele embasa as suas petições com base nas promessas pactuais de Deus. Quanto da tua vida de oração é assim? Será que você não tem apenas seguido rotas conhecidas, expressões repetidas mecanicamente em tuas orações? Veja, a oração deve ser, de acordo com o nosso catecismo, uma oferta dos nossos desejos a Deus por coisas de acordo com a sua vontade. E veja, diante disso, um benefício claro de pleitear com Deus, trazendo argumentos do porquê Ele deveria responder os nossos pedidos, é que ter argumentos bíblicos para defender a validade da nossa petição nos ajuda a entender se o que estamos pedindo está em conformidade com a vontade de Deus. E ao refletirmos no que pedimos e concluirmos que o que estamos pedindo está em conformidade com a vontade revelada nas Escrituras, aí sim a gente vai ter uma redobrada ousadia tão rara em nossas orações.
como é poderoso e maravilhoso quando os filhos de Deus oram com sinceridade e com fervor, derramando todo o seu ser diante do trono da majestade, mente e emoções. Enquanto as lágrimas caem dos seus olhos, argumentos são produzidos pelas suas mentes. Que bela expressão isso é, de uma alma que busca amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Quando os filhos de Deus assim clamam pela maravilhosa graça do Pai e na perfeição infalível do seu tempo, eles ascendem do lamento ao louvor. Esse é o nosso último ponto, nos versos 5 e 6, o louvor jubiloso. No tocante a mim, verso 5, confio na tua graça. Esse termo que a nossa versão aqui traduz como graça já é nosso velho conhecido. É aquele que a gente discutiu tanto nas nossas exposições de Ruth, quanto nos nossos estudos a respeito da teologia do pacto. Aquele termo chamado Hesed, que é o amor pactual de Deus, o seu compromisso resoluto de fazer o bem ao povo que ele elegeu antes da fundação do mundo. É nessa lealdade e amor pactual que Davi confia. Veja, observe o tempo aqui do verbo no verso 5. Eu confio, literalmente, eu tenho confiado. Há um sentido de constância nessa expressão de Davi aqui. Essa fé era uma marca na vida de Davi, confirmando que na sua fé ele buscava o consolo por meio do lamento. O lamento não é, novamente, contraditório à fé, mas é o que a fé faz. Ela se volta para Deus por meio dos suspiros da oração, na escuridão das nossas aflições. Ou seja, mesmo na dor do lamento, era a fé que ele tinha que o levava ao Senhor. Ainda quando as suas emoções estavam abaladas, a fé, que é um dom divino, impulsionava Davi a confiar na fidelidade da aliança, do pacto de Deus. Que Deus é capaz de cumprir todas as suas promessas. E por meio do lamento e da oração da fé, Deus restaurou a alegria de Davi na sua salvação. Por isso a gente lê no verso 6 que ele cantará ao Senhor, porque o Senhor lhe tem feito muito bem. Notem, meus irmãos, notem que Davi afirmou que a libertação final de Deus ainda está reservada para o futuro. Eu me alegrarei na tua salvação. Eu acredito que a Almeida, Revista Corrigida, lidou melhor com o texto aqui, ao deixar explícito que essa alegria virá no futuro. Mas no verso 6, o que é que Davi faz aqui? Ele já afirma que Deus o tratou, tem me feito no passado, no presente, muito bem. E o que é que essa dinâmica no texto serve? Justamente para apontar a realidade da fé no coração de Davi. Veja, não há nenhuma sugestão no texto de que as circunstâncias de Davi mudaram, mas ele, Davi, mudou. Somente a fé explica tamanha certeza de uma realidade que os olhos ainda não podem ver e que as mãos ainda não podem tocar. Um cristão genuíno, portanto, pode estar no mesmo estado de Davi, onde a sua esperança desespera e o seu desespero espera ao mesmo tempo. Veja, nós somos o povo da cruz e da ressurreição, ao mesmo tempo, não somos? E não é Cristo, de certa forma, a personificação perfeita desse lamento voltado a Deus? Um exemplo que eu apenas indiquei, deixa eu citar agora, em profunda agonia, Cristo orou ainda mais intensamente, Lucas 22, e lá nós lemos que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue. E mesmo assim, o cálice não lhe foi tirado. Suas circunstâncias não mudaram, mas ele confiou no seu Pai, como diz o autor aos Hebreus, ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E no momento de maior agonia de Cristo, embora ele não tenha gritado até quando, ele exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por isso, cristão, as perguntas de Davi nesse salmo, e muitas vezes as nossas próprias perguntas na tristeza, surgem de uma sensação de abandono, mas você pode ter certeza de que você nunca será verdadeiramente abandonado. Sabe por quê? Porque o Deus homem, Jesus Cristo, foi pendurado naquela cruz e tudo escureceu. A luz do rosto do Pai foi de fato, de quem ele foi gerado de toda a eternidade, foi de fato retirada dele. E isso foi por você. Isso é, se ele é o teu Senhor e Salvador.
Esse Senhor Jesus Cristo que personifica perfeitamente o lamento piedoso, Ele mesmo é a fonte da salvação e o objeto da verdadeira fé salvadora. Portanto, agarre-se a Ele, confesse o seu nome e você será salvo. Entregue a tua vida a Ele. E embora Ele nos tenha advertido que teremos aflições nesse mundo, Ele nos deu meios para vencer o mundo. E o lamento bíblico é um desses meios. Além disso, se você acha que a oração de Davi, com toda a sua urgência e argumentos, foi ousada demais, lembre-se que você, crente, tem motivo para ser ainda mais ousado. Você pode ser ainda mais fervoroso e confiante, porque a salvação que Davi falava que viria no futuro já veio. Isso na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que nos resta agora é esperar o seu retorno em glória. E em Cristo, a gente pode saber que, embora você possa se sentir abandonado ou esquecido em certos momentos, isso não é verdade, é apenas impressão tua, porque Ele mesmo disse: estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Amados, o Salmo 13 nos oferece um exemplo a seguir, uma linguagem para expressar e uma esperança para abraçar na noite escura das nossas almas. Um exemplo a seguir, uma linguagem para expressar e uma esperança para abraçar na noite escura das nossas almas. Abraçar ao Senhor como a tua esperança é um compromisso para a vida toda. E isso vai transformar a maneira como você pensa, como você fala, como você sente e como você age. A razão disso é que você foi conquistado pela misericórdia, pela justiça, pela bondade e pela verdade de Deus. Você entrou em um relacionamento pessoal com um Deus pessoal que cuida de você. Portanto, traga a Ele em oração os questionamentos mais profundos do teu coração, mesmo em meio à dor e à agonia da tristeza, e Ele vai te conduzir à canção. O teu Pai Celeste sabe que esse mundo está cercado de sofrimento e que essas coisas te afetam profundamente. Ele lembra que você é pó, Ele que te criou. Por favor, então, ouça-me com atenção. Está tudo bem expressar a tua tristeza para Ele, em implorar a Ele, em chorar aos pés dEle. Você já viu alguém cuja expressão mostra claramente que aquela pessoa não está bem, e quando você vai perguntar para ela, ela fala: não, está tudo bem, está tudo bem. Só que você sabe que não está. Isso te mostra uma dessas duas coisas. Ou, primeiro, essa pessoa não confia em você, ou a pessoa confia em você, mas não acha que vai ter bem nenhum espalhar essa tristeza para você. Às vezes é de boa intenção. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sempre há vantagem em clamar ao Senhor por meio do lamento. Sempre. Pois o lamento é a linguagem que Deus te deu para usar entre o desespero de isso aqui é difícil demais e o deleite de sentir que Deus é bom e fiel. Nesse momento, entre essas duas situações da sua alma, essa é a linguagem que Deus te deu para navegar até lá. E se Ele te ofereceu essa linguagem na Bíblia, Deus espera que você vá até Ele utilizando a linguagem do lamento. Que pai terreno, em sã consciência, gostaria de que seu filho lhe evitasse na hora da dor? Portanto, se vocês que são maus desejam tal proximidade com aqueles que te são próximos, imagine aquele que não poupou o seu filho unigênito para te resgatar e te adotar quando ainda eras um inimigo rebelde. Ora, não é o próprio Deus que nos instrui a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5,7. Portanto, Deus nos deu a linguagem do lamento para nos resgatar das crises que enfrentamos e assim nos levar do lamento ao louvor. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu és o Deus que ouve quando clamamos e que se lembra de nós quando nos sentimos esquecidos. Como Davi, nós viemos hoje com perguntas em nossos corações. Talvez algum de nós, até mesmo com essa mesma pergunta: até quando, Senhor? E ainda assim, Tu nos encontraste com a Tua palavra e nos lembraste de quem Tu és. Ensina-nos, Pai, a não fugir da tristeza, mas a trazê-la com honestidade diante de Ti.
Treina os nossos corações para lutar em oração, para nos agarrarmos a Ti quando pareceres distantes, para derramarmos nossa dor com reverência e esperança e para permanecermos de joelhos até que o lamento dê lugar ao louvor. Faz de nós um povo que canta não porque a dor desapareceu, mas porque a Tua misericórdia é melhor do que a vida. Dá-nos graça para confiar em Tua bondade quando as respostas demoram, para nos alegrarmos em Tua salvação quando a noite parece longa e para cantarmos a Ti, porque Tu nos tem tratado com abundância, mesmo na espera. Envia-nos agora com essa esperança, ancorados em Cristo e sustentados pelo Espírito, e regozijando-nos no Deus que transforma o lamento em louvor. E assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.